Olá, bem-vindo ao Desafio 2x, mais uma aula e nós estamos nos encaminhando para as últimas aulas dessas 8 semanas. Foi uma grande jornada, né? Foi uma jornada muito legal. Nessa aula, eu quero fazer um resumo para você consolidar o conhecimento. Então, a primeira coisa que a gente viu lá no início, na primeira semana, foram as variáveis que determinam o seu crescimento, o crescimento da sua empresa. E a primeira coisa é você diminuir custo e você aumentar receita. Até aí muito óbvio. Mas qual o custo? Custo por aquisição, CPA, que a gente viu na última aula, o quanto que você diminuiu o seu CPA. E também aumentar a receita. Como é que você aumenta a receita? Você pode aumentar ticket médio, você pode aumentar a quantidade de clientes e você pode aumentar a recorrência, clientes comprando várias vezes de você. Então essas são as duas grandes áreas que você tem que trabalhar. E os elementos com que você trabalha nessas áreas são os 6 elementos que vão alterar a taxa de crescimento do seu negócio. Então vamos ver? Aqui eu tenho o público, você já conhece essa imagem. O seu público, você vai pesquisar o onde ele está e o quem é ele. Você já viu isso aqui? Então eu vou fazer bem rapidinho. Aqui você tem a mensagem, que é justamente o que você vai falar e o quem vai definir a mensagem. Você só fala a partir do momento que você sabe para quem você vai falar. Só que você tem que fazer essa mensagem chegar até o seu público. Fazer a mensagem chegar até o seu público é o onde, que é o funil de vendas. São os canais com os quais você vai trabalhar para colocar a mensagem. E a partir disso você sabe que existem os concorrentes. Então existem várias outras mensagens aqui que estão concorrendo pela atenção do seu público. Ou seja, você começa a ter vários inputs aqui. E se você não quebrar o padrão desse cliente ideal, que a gente chama desse público, você não vai conseguir vencer os concorrentes. Só que você também tem que vender para muita gente. Então você começa a trabalhar com a escala. Então você vai trabalhar vendendo para muito mais gente. Para quanto mais gente você vende, mais você ganha, desde que você tenha um CPA, um custo por aquisição, menor do que a sua margem de lucro. E você também você aprendeu que você não pode vender só uma vez para cada cliente. O ideal é que você venda várias vezes para o mesmo cliente. Se você vende várias vezes para o mesmo cliente, você consegue recorrência. Quando você vende para muitos clientes, você consegue escala. E a gente trabalha esses 6 elementos a partir dos 8 P's. Então, deixa eu explicar melhor aqui o que são os 8 P's. Primeira coisa é, quando você tem esses 6 elementos, público, mensagem, funil, escolher com quem você concorre, aumentar a escala e você aumentar a recorrência, os 6 elementos que alteram a sua taxa de crescimento, como que você trabalha esses 6 elementos? Você trabalha através dos 8 P's, que é um método que faz com que cada um desses elementos seja melhor trabalhado para que você escale o seu negócio. E o que a gente fez aqui, ao longo dessas 8 semanas, das 7 semanas anteriores, foi colocar algumas dicas, algumas táticas rápidas de alavancagem de negócios. Por exemplo, você aumentar o valor percebido através de um bônus, ou você fazer um upsell para você aumentar o ticket médio. Então foram várias táticas que, se você implementou todas essas táticas, certamente a sua empresa cresceu. Talvez não tenha crescido 100%, talvez tenha crescido 70%, talvez 20%. Se forem negócios maiores, cresce um pouco menos. Negócios menores geralmente tendem a alavancar muito mais. Tem empresas que podem ter crescido 300%, 400%, trabalhando esses 6 elementos aqui. Agora, imagina o seguinte, Conrado, como que eu faço isso? Através dos 8 passos. Quais são os 8 passos? O primeiro passo é a pesquisa. Pesquisar quem, Conrado? Pesquisar o público e pesquisar os concorrentes. Então, isso daqui é pesquisa. Onde está o público, quem é o público e com quem eu quero concorrer, quem são os concorrentes. O segundo passo e o terceiro passo, o segundo passo é o planejamento e o terceiro passo são as plataformas. Tanto o segundo quanto o terceiro estão envolvidos aqui no funil. Então aqui, vou colocar aqui. Então aqui, público e concorrente é o primeiro P, que é a pesquisa. Funil é o segundo P e terceiro P, que é planejamento e plataformas. Depois disso, você tem o quarto P, que é a publicação de conteúdo,
que está na mensagem. Lembra que o conteúdo pode ser vídeo, texto, áudio, pode ser imagem, pode ser um texto, mas pode ser também alguma coisa que você fala. E ali tem os gatilhos mentais, aumento de valor percebido e quebra de objeções. A gente fez aqui a semana das objeções, a semana do aumento de valor percebido. O quinto e o sexto P tem relação com a escala. O que é essa escala? É você vender para mais gente. Só que você pode anunciar para mais gente, que é o quinto P, ou você pode estimular essas pessoas a falarem de você para mais gente, que é o sexto P. O quinto P é a promoção, você está fazendo anúncio, promovendo um conteúdo. E o sexto P é a propagação. Você está fazendo com que uma pessoa fale para outra e isso daí que aumenta muito a escala. Então, quinto e sexto P tem a ver com escala. Só que as pessoas vão ter dúvidas e vão perguntar para você. Isso são as objeções, que tem muito a ver com a mensagem. Como é que você vai matar as objeções? Sétimo P é a personalização. A personalização da sua comunicação. As pessoas perguntam para você e você responde uma a uma. Respondendo uma a uma, você personaliza a comunicação e mata as objeções e depois você transforma essas objeções, essa resposta às objeções em quarto P, que é a mensagem. E depois disso, você mensura tudo isso aqui e você descobre qual é tá aqui em cima, o oitavo P. O oitavo P está acima de tudo isso, que é a mensuração do que deu certo e o que deu errado. O oitavo P é a precisão. Então, quando você tem... Então, vamos relembrar aqui. Pesquisa, planejamento, plataformas. Como assim plataformas, Conrado? YouTube, WhatsApp, Instagram, tudo isso são plataformas. Publicação, que você vai publicar conteúdo. Promoção, que você vai promover, colocar dinheiro para promover conteúdos, para serem anúncios. Propagação, que é estimular as pessoas a falarem umas com as outras sobre você. Personalização da mensagem, que é o sétimo P, que você vai personalizar a comunicação para matar objeções. E a precisão, que é mensurar tudo que deu certo e o que deu errado. Isso aqui é o resumo do que a gente viu até agora. Eu trabalhei muitas dicas, muitas pequenas táticas. Só que, é lógico, eu tenho a imersão, eu já falei sobre ela, tem 50 horas de duração, 45 e 50 horas. É muita coisa. Aqui a gente fez talvez umas 6 horas, 5 horas de conteúdo. Então, é lógico que a gente pegou 10%, talvez um pouco menos do que tem a imersão. Mas o que eu falo na imersão é exatamente sobre isso daqui. Quer dizer, como que você... isso aqui é o resumo, né? Como que você alavanca o seu negócio a partir desses 8 passos que fazem com que você trabalhe esses 6 elementos aqui. Os 6 elementos que alteram a sua taxa de crescimento. Para quê? Para você diminuir custo e para você aumentar a receita. Se você diminui custo e aumenta a receita, obviamente você já tem um crescimento muito grande na sua empresa, no seu negócio. Então, isso daqui... Esse flip chart aqui eu considero o mais importante, porque ele resume não só os elementos que alteram a taxa de crescimento do seu negócio, como o passo a passo para você fazer isso acontecer, ok? Então aqui é só um resumo, fazer um fechamento dessa semana do que a gente viu aqui em termos de conteúdo. E lembre-se sempre, o importante é você aumentar o valor percebido. E você aumenta o valor percebido quando você já fala com quem já percebe algum valor na sua comunicação, e quando você aumenta muito o valor percebido na sua mensagem, aquilo que você fala sobre o seu produto. E lembra que o que você fala sobre o seu produto é diferente do seu produto. A pessoa não compra o produto, ela compra aquilo que você fala sobre o produto. Se você fala bem do seu produto, a pessoa compra o produto. Se você fala mal do seu produto, a pessoa não compra o produto continua o mesmo, mas a comunicação mudou. Por isso que a mensagem, ela aumenta o valor percebido. E o que diminui custo? Você saber fazer uma boa promoção, você atingir o público certo e, principalmente, você estimular a propagação. Pessoas falando para pessoas. Isso diminui custo porque você chega a mais gente sem ter que gastar com mais anúncios. Então, isso daqui é o grande resumo de tudo que a gente viu até agora, ok? Então, se você souber esse flip chart, você entendeu essas 8 semanas de Desafio 2x. Até a nossa próxima aula.